Olá! Você já ouviu falar sobre hipofunção vestibular unilateral? Não? É sobre labirintite, vertigem, tontura. É sobre este tema que vamos falar hoje no programa Conversa Aberta com o professor Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior. Boa noite, professor. De novo. 3, 2, 1, gravando. Boa noite, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Conversa Aberta, nos estúdios da Unify. Obrigado, Gesana, pelo convite. Parabenizo vocês aí pela iniciativa, de desenvolver esse projeto e agradeço pela oportunidade de falar de um assunto que para mim é de interesse, mas o interesse maior eu acho que é das pessoas que sofrem desse tipo de problema, né? Professor, então explica pra gente o que é realmente a labirintite. A labirintite é um termo que ela tenta justificar as doenças que envolvem o ouvido interno e que levam à tontura e levam ao desequilíbrio. É um termo que a gente está fazendo um exercício muito grande, inclusive com os nossos alunos, nossos pacientes, para não ser tão utilizado. Por quê? Porque não é um termo adequado, é um termo que ele subestima a otoneurologia, a todas as condições que envolvem o sistema vestibular. Ele é um termo que ele tenta representar o número de centenas de doenças e também milhares de possíveis causas. Então é como se fosse, por exemplo, você num cardiologista, ele te falasse assim: Gesana, você tem um problema no coração. Com certeza você não estaria satisfeita com esse tipo de informação, você queria saber qual tipo de problema você tem. Mesma coisa acontece com a labirintite. Então é um termo onde, se ele é mal diagnosticado, no caso como labirintite, o tratamento acaba não sendo direcionado e não acaba não sendo correto também. Labirintite é a mesma coisa que vertigem? Tá. A vertigem, ela acaba sendo o produto da labirintite, da disfunção vestibular. Então vou tentar explicar da maneira com que o nosso espectador ele entenda com uma facilidade maior. Nós temos o sistema vestibular, onde o principal órgão do sistema vestibular é o labirinto. E nós temos dois labirintos, posicionados um a cada lado do crânio. O labirinto do lado direito tem um referencial do nosso corpo do lado direito e o do lado esquerdo, referencial do lado esquerdo. E eles são importantes para quê? Vou tentar exemplificar de alguma maneira fácil de entender. Imagine que o indivíduo ele pegou um ônibus em pé, numa lotação. E, naturalmente, quando ele está em pé dentro do ônibus, o motorista ele acelera o ônibus algumas vezes até chegar ao final do seu trajeto e no meio deste trajeto ele freia algumas vezes também. Então o seu corpo ele é desafiado a todo momento. A hora que você está em pé e o motorista acelera, o seu corpo ele é projetado para trás. Do mesmo tempo que ele freia, o seu corpo ele é desestabilizado para frente. Quem percebe o quanto que ocorreu de aceleração, quem percebe se ocorreu a frenagem ou não, é o labirinto. Então ele quantifica o quanto ocorreu de aceleração ou de frenagem para que ele consiga ajustar o nosso corpo com a magnitude desta perturbação. Então vamos pensar, se ele acelerou devagarzinho, teremos poucas contrações musculares mais modestas, mais sutis, para buscar o equilíbrio. E se ele acelera rápido, nós teremos que buscar grandes estratégias para que nosso corpo não caia. E isso acontece para todos os lados, para frente, para trás, para um lado, para o outro e até para cima e para baixo. Então uma das grandes funções do labirinto é buscar o equilíbrio em situações de movimento, de perturbação do nosso corpo. Tem várias funções, tá, Gesana? Eu vou explicar algumas delas. A outra grande função do labirinto é garantir que o meu olho ele continue nítido, ou seja, estável num certo ponto, ao mesmo tempo que o meu corpo também se movimenta. Então, por exemplo, quando você faz um Cooper, você faz uma corrida, o seu corpo a todo momento ele está desafiado a se movimentar. Só que a sua visão continua nítida, porque não importa o quanto o seu corpo se movimenta, o seu olho está fixo no alvo. E ali você consegue ter nitidez do ambiente que você está transitando. Então, quem trabalha também, garantindo com que o olho continue fixo, mesmo a cabeça balançando para os lados, e para cima e para baixo, também são os labirintos. Então, se eu viro a cabeça rapidamente para o meu lado esquerdo, o meu olho ele vai ser projetado na mesma magnitude, na mesma amplitude, conjugado, inclusive com a mesma velocidade para o outro lado. E quem dá a informação da velocidade com que minha cabeça foi virada também são os labirintos.
Então o labirinto do lado direito, quando eu viro a cabeça para o lado direito, ele vai me dar a informação de que minha cabeça ocorreu um movimento com tanta velocidade que ao mesmo tempo ele vai mandar o meu olho na mesma velocidade para o outro lado para que eu continue com a visão nítida naquele ponto. Então são várias outras funções, como eu falei para vocês. Ele me dá também noções de gravidade, eles nos dão também noções de horizontalidade e verticalidade. Então são várias as funções do labirinto. Só que as principais, usando esses exemplos para o espectador entender, são essas. O que acontece a partir daí? Os dois labirintos trabalham conjugados. A partir do momento que um labirinto não funciona, o nosso cérebro não entende que um labirinto não funcionou. Ele entende o quê? Que eu virei a cabeça para um lado. Então ele tenta fazer o quê? Mandar o olho para o outro lado. Um grande componente que nós observamos quando o paciente tem uma lesão unilateral é o quê? É o movimento involuntário dos olhos, chamados de nistagmo. E também, insistentemente, um labirinto funcionando e o outro não, ele não entende que esse não está funcionando. Ele entende que a minha cabeça virou, ou seja, eu tenho a vertigem, que é a tontura rotatória. Levantei rápido demais, ficou tudo preto. Também é um dos sintomas. Como é essa questão de sintomas? Como eu sei, professor, que eu estou com labirintite ou a hipofunção, como o senhor disse? Tudo bem, vamos lá. Se eu tenho essa configuração que eu falei agora, onde um labirinto funciona e o outro não funciona, eu terei três condições muito claras. Eu terei a vertigem, que é a tontura rotatória, eu terei o nistagmo, que eu observo muito isso dentro do ambiente clínico na avaliação, e eu terei o desequilíbrio, porque um referencial do corpo está diminuído. Então, quando o paciente apresenta três situações, eu tenho a hipofunção vestibular unilateral. O paciente pode também apresentar a hipofunção vestibular bilateral, ou seja, quando dois labirintos não funcionam. Isso acontece muito facilmente com situações de idades avançadas, isso acontece também em situações onde o paciente tem uma doença metabólica, até alguns medicamentos usados de maneira crônica podem suprimir os labirintos. Então esse paciente, ele acaba tendo diminuição do referencial do equilíbrio. Lembra que eu falei da parte do ônibus? Então quando o ônibus acelerar, ele não tem labirinto para interpretar aquilo, ele pode sofrer uma queda. Só que esse paciente que tem disfunção bilateral, ele não tem tontura, ele tem desequilíbrio e ele tem uma condição muito frequente também chamada de oscilopsia. O que é isso? Lembra que eu falei também que quando a gente faz o Cooper, o olho continua reto? O olho ele não fica reto, ele acompanha o corpo. Então o paciente ele chega no nosso consultório dizendo que tem uma vista embaralhada. Outras coisas podem aparecer também. O paciente pode ter tido uma disfunção neurológica, né? Um acidente vascular encefálico, né? Uma sequela de AVE, ou ele pode ter também uma doença crônico-degenerativa e que no trajeto, né, das informações labirínticas podem levar a algumas situações desta ordem. Agora o paciente pode apresentar também uma condição muito frequente no nosso consultório, eu posso dizer que inclusive nos nossos programas é a mais frequente, a gente estudou isso agora de 2015 a 2017 no projeto Vertigo, que é a VPPB, que é a famosa doença dos cristais. Então o que é VPPB? Vertigem posicional paroxística benigna. Quando esse paciente com VPPB chega no nosso consultório, né, e nós conseguimos avaliar que ele tem esta condição, né, a gente fica até mais tranquilizado, porque a gente tem a certeza de que pode ajudar essa pessoa e ele pode ir embora até mesmo no mesmo dia do consultório muito mais confortável do que ele chegou. Né? Muitos dos casos de VPPB a gente resolve na primeira, na segunda, no máximo na terceira consulta, se é uma VPPB típica, né? Essa é uma VPPB que não tem tantas complicações. Então grande parte desses pacientes chegam e vão embora no mesmo dia. É muito mais confortável. O que acontece com esse paciente? Nós temos duas câmeras no labirinto, eles constituem duas câmeras, uma câmera menor e uma câmera maior. A câmera menor chama-se sáculo, a câmera maior utrículo. E do utrículo saem alguns ductos, na verdade são 3 ductos. Tá? Os cristais eles ficam posicionados no sáculo e no utrículo, nessas duas câmeras. Nos ductos não podem ter cristais. Só que por alguma situação, né, são várias as possibilidades, os cristais eles fogem da câmara maior, que é o utrículo, e escorregam para algum dos canais. O que esse paciente tem? Ele tem uma vertigem, que ela é abrupta, ela é momentânea e causa náusea, muitas vezes, dependendo da magnitude, até vômito, só que passa rapidamente.
A pessoa fica mareada o resto do dia, ela Dor de fica com cabeça, mal-estar. não. Então, dor de cabeça é outra condição que a gente pode conversar também, mas ele pode associar alguma coisa com outra, tá? Nesta condição que é VPPB, ele sente somente isso, a vertigem, que ela é rápida e que acontece necessariamente ao movimento de cabeça, a posições específicas da cabeça. Então, aquela senhora que fala assim, quando eu vou estender a roupa no varal, eu tenho uma tontura rápida. Quando eu vou deitar ou levantar da cama, eu tenho uma tontura rápida e que me causa enjoo, me causa mareio depois, eu fico com mal-estar, mas minha vida continua seguindo. Esta pessoa a gente consegue diagnosticar com VPPB e consegue fazer um tratamento mais direcionado, que são as manobras de reposição canalítica. As manobras, Gesana, é padrão ouro a nível de tratamento para VPPB. Não existe remédios, por exemplo, ou outros tratamentos que tratam a VPPB. Pra você ter uma ideia, eu falei que a gente estudou ela agora nos nossos programas, né? De 2015 a 2017. 75% dos pacientes idosos que participaram dos nossos programas tinham VPPB. Então 25% tinham outras condições que a gente investigava. 75% apresentavam VPPB. Então a gente fazia as manobras, eles iam embora da clínica, da nossa fisioclínica, na verdade, muito mais confortáveis. Labirintite. No próximo bloco, nós vamos saber quais as formas de tratamento, se há cura, remédio, tudo. E também vamos falar sobre o projeto que ele desenvolve para essas pessoas dentro da Unify na Fisioclínica. Não saia daí.